A neve caía desde antes do anoitecer, do tipo que apagava as estradas e suavizava o mundo, tornando-o mais silencioso e perigoso. E foi nesse silêncio branco que Naeli, uma mulher nativa de 22 anos, ficou descalça à beira das árvores, com o chile endurecido pelo gelo e a respiração saindo em nuvens frágeis. Ela caminhava até que o medo e o frio se tornaram a mesma coisa, até que as luzes de uma cabana solitária se tornaram borradas pela tempestade, como uma promessa em que ela não confiava. E quando chegou à porta, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia bater, sussurrou palavras que pareciam menores do que a sua vergonha. "Posso dormir na sua cabana, senhor? Está muito frio lá fora." Sem saber se Mercy vivia atrás daquela porta ou algo muito mais frio. A porta se abriu, revelando Ethan Cole, um cowboy de 30 anos, alto e de ombros largos, com o casaco coberto de neve e os olhos carregando a vigilância cansada de um homem que havia aprendido a esperar decepções do mundo. Ele a observou lentamente, os dedos congelados, a maneira como ela se mantinha ereta. Mesmo tremendo, a dignidade silenciosa que a dor ainda não havia quebrado. E por um momento ele não disse nada. O vento uivava atrás dela como uma ameaça ansiosa por se concretizar. E algo no peito de Ethan apertou quando ele se afastou e abriu mais a porta, sabendo que a bondade nunca era gratuita num lugar como aquele. Dentro da cabana cheirava a fumo de lenha e borras de café, e Niele ficou parada logo após a soleira, como se tivesse medo que o calor a acusasse de algo. Os seus olhos baixaram, os seus ombros preparados para a recusa, mesmo depois que a porta se fechou atrás dela. Ethan colocou mais uma lenha no fogo, as chamas acendendo como se assustadas pela companhia, e ofereceu-lhe um cobertor sem tocar na sua mão, porque algumas distâncias eram sagradas. Ela sentou-se perto da lareira, descongelando lentamente, ciente de que a segurança era frágil ali, e enquanto a neve se acumulava contra as janelas, os dois se perguntaram por quanto tempo essa frágil peça poderia sobreviver. Pela manhã, a tempestade não havia passado, e a cidade já havia percebido. As notícias viajavam mais rápido do que cavalos em lugares onde julgar era um passatempo, e quando Ethan foi buscar suprimentos, os olhos do xerife já estavam cheios de suspeita. O xerife Amos Harlon encostou-se no poste do lado de fora da loja e falou baixinho, o que era sempre pior, dizendo a Ethan que a mulher nativa não pertencia àquele lugar, que problemas acompanhavam sua espécie, que a cidade ficaria mais calma sem ela. Ethan ouviu sem discutir, com o maxilar cerrado, sabendo que o silêncio podia ser uma forma de resistência, mas imaginando por quanto tempo isso duraria. Niele sentia o frio da cidade mesmo dentro da cabana. Quando caminhava até o riacho para se lavar, as conversas paravam. Quando passava pela igreja, os olhos a seguiam como acusações. Ela voltava para a cabana todas as vezes com as costas eretas, varrendo a neve dos degraus, preparando refeições simples com o pouco que havia, recusando-se a parecer alguém que precisava implorar para existir. À noite, ela sentava-se perto da lareira, remendando o casaco de Ethan com pontos cuidadosos, e ele fingia não observar o modo como as mãos dela se moviam com graça experiente, ambos cientes de que a proximidade estava a tornar-se algo perigoso. Uma noite depois de uma tempestade ter selado o mundo além da cabana em silêncio, Ethan deixou um embrulho na cama de Niele, um vestido grosso de lã, luvas macias e um cachecol, ainda com o cheiro fraco da loja e da sua escolha cuidadosa, e virou-se sem dizer uma palavra, como se tivesse medo que a gratidão pudesse embaraçar os dois. Niele estendeu a mão para o tecido com dedos trêmulos, tocando-o como se pudesse desaparecer sob as suas mãos, o peito apertando-se com um sentimento que ela não sabia nomear. Mais tarde, ela preparou café e levou uma chávena para ele, oferecendo-a com um sorriso tímido e luminoso que o aqueceu mais profundamente do que o fogo jamais poderia. Sentaram-se juntos, os joelhos quase se tocando, compartilhando o silêncio de uma forma que parecia íntima em vez de vazia. Um silêncio que convidava à admiração em vez do medo, enquanto lá fora a neve se acumulava, apagando lentamente o mundo que eles conheciam. Foi numa dessas noites intermináveis que Ethan, com uma incerteza quase infantil, abriu espaço perto da mesa e perguntou se ela dançaria. As suas botas eram desajeitadas contra o chão,
os seus passos inseguros, e Niele riu baixinho, o som surpreendido e bonito, como se a própria alegria a tivesse esquecido por um momento e de repente se lembrasse. Ela moveu-se levemente, apesar do peso do seu passado. E quando ele a girou rápido demais e eles quase tropeçaram, ele a segurou pela cintura, instintivo e cuidadoso ao mesmo tempo. O tempo parecia ter parado enquanto eles ficavam ali, próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro, o coração dele acelerado, o olhar dela se levantando para encontrar o dele. E embora eles se afastassem um momento depois, ambos sabiam que algo terno e irrevogável havia sido dito sem uma única palavra. Os pacientes da cidade ficaram furiosos no dia em que um roubo foi descoberto. Ferramentas desapareceram do galpão de um vizinho, e a suspeita recaiu sobre Niele como se estivesse à espera. O xerife chegou à cabana com homens atrás dele, vozes baixas, mas agudas, dizendo a Ethan para mandá-la embora antes que algo pior acontecesse. Niele ficou em silêncio, já dobrando seus poucos pertences, o rosto calmo de uma forma que tornava a injustiça ainda mais dolorosa. E quando Ethan lhes disse que ela ficaria até que a verdade fosse revelada, o xerife sorriu com um ar ameaçador. Naquela noite, antes que o amanhecer suavizasse a escuridão, Niele tentou partir, entrando na neve com o seu pequeno embrulho apertado contra o peito, acreditando que amar significava tornar-se menor para que os outros pudessem respirar mais facilmente. O frio mordia a sua pele, mas não era nada comparado com a dor no seu coração, o velho instinto dizendo-lhe que ficar sempre fora a escolha mais perigosa. Ethan a interceptou na porta, sua voz quebrando-se áspera no silêncio, enquanto perguntava por que ela achava que desaparecer era a única maneira de manter a paz, como se a própria ideia o ferisse. Ela respondeu sem lágrimas, porque há muito tempo aprendera a sobreviver sem elas, dizendo-lhe que o mundo lhe mostrara o que acontecia com mulheres como ela quando permaneciam onde não eram desejadas. A verdade nas suas palavras pairou pesadamente entre eles, mais afiada do que qualquer acusação, e Ethan sentiu algo dentro dele se partir. Ele pegou as mãos dela com cuidado, como se tivesse medo que ela desaparecesse, e prometeu não com voz elevada ou grande juramento, mas com determinação firme que a defenderia, que descobriria a verdade, mesmo que isso lhe custasse a cidade, mesmo que lhe custasse tudo. Ele não o fez com punhos levantados ou exigências em voz alta, mas com uma paciência que se recusava a ceder, ouvindo onde outros estavam ansiosos por acusar, observando onde outros se viravam, até que a verdade finalmente emergiu à luz do dia. O ladrão ferroviário ficou finalmente exposto, com a vergonha a inundar-lhe o rosto, à medida que a proteção que esperava do preconceito se desvanecia, deixando-o pequeno e inequivocamente humano. O xerife tinha pouco a dizer quando a verdade veio à tona, o seu silêncio mais pesado do que qualquer pedido de desculpas, e os olhos da cidade se desviaram de Niele em reconhecimento desconfortável, sem saber como encarar uma mulher que carregara a crueldade deles e ainda permanecia inteira. Enquanto Niele e Ethan caminhavam juntos para casa através da neve que caía, os seus passos lentos e próximos, ela sentiu algo profundo dentro dela finalmente se soltar. Não era triunfo, nem a satisfação aguda de ter sido provada certa, mas algo muito mais precioso, a recuperação silenciosa da dignidade que ela antes acreditava que o mundo poderia roubar. A neve tocava seus ombros suavemente e, pela primeira vez, não parecia um fardo, mas uma testemunha. O amor seguiu silenciosamente depois disso, deslizando em seus dias da mesma forma que a neve fresca se deposita sobre um terreno familiar, suave, inevitável, transformando tudo sem pedir para ser notado. Uma noite, junto à lareira, enquanto as chamas sussurravam e as sombras dançavam pelas paredes, Ethan finalmente falou, com voz baixa e desprevenida, não oferecendo uma grande confissão, mas uma simples verdade que ele não podia mais carregar sozinho. Ele disse-lhe que a cabana não parecia mais um abrigo a menos que ela estivesse lá, que cada canto guardava o calor dela, mesmo quando ela estava em silêncio, e que a ideia de uma vida sem ela parecia mais fria do que qualquer inverno que ele já tivesse conhecido. Niele não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou para ele, descansando a cabeça no ombro dele, os dedos dela encontrando os dele como se sempre tivessem pertencido àquele lugar.
E naquela proximidade gentil, ele se sentiu compreendido de uma forma que lhe roubou o fôlego. Lá fora, a tempestade diminuiu, o vento se acalmou e a neve caiu mais suavemente, como se o próprio mundo tivesse parado para ouvir um amor finalmente corajoso o suficiente para ficar. O casamento deles aconteceu no auge do inverno, simples e adequado, realizado sob um céu pálido e silencioso, enquanto a neve caía como bênçãos ternas destinadas apenas a eles. Niele usava um vestido modesto que se movia suavemente com o vento, o cabelo trançado com carinho. Cada fio um testemunho silencioso do caminho que ela havia percorrido para estar ali inteira. Ethan estava ao lado dela, com as mãos trêmulas ao tirar o chapéu, os olhos nunca saindo do rosto dela, como se o mundo tivesse se reduzido a esse único momento frágil. Eles trocaram votos não de grandeza, mas de devoção, de serem refúgio quando as tempestades voltassem, de escolherem um ao outro quando o mundo se tornasse cruel ou frio, de seguirem em frente de mãos dadas, mesmo quando o caminho desaparecesse sob a neve. Quando se beijaram, foi um beijo lento e reverente, cheio do conhecimento tácito de tudo o que tinham suportado e de tudo o que ainda prometiam proteger. O tipo de beijo partilhado apenas por duas almas que já tinham sobrevivido juntas e sabiam. Sem dúvida, sempre o fariam. A vida de casados desenrolava-se em pequenos momentos radiantes que pareciam quase sagrados. Manhãs tranquilas, em que partilhavam café da mesma chávena, enquanto a luz pálida entrava pelas janelas geladas, Ethan acariciando os dedos de Niele com os seus, como se tivesse medo que o dia a roubasse. À noite cozinhavam lado a lado, o riso dela soando suave e brilhante quando as flores pousavam no casaco dele, e ele a puxava para perto apenas para respirar o seu perfume, como se a própria alegria pudesse desaparecer se ele não a segurasse. Dançavam junto à lareira, devagar e sem pressa, a testa dele encostada na dela, cada passo menos como um treino e mais como uma promessa de que aquele calor era real e escolhido. Nas noites em que o frio se intensificava, enrolavam-se em cobertores e sentavam-se juntos lá fora, observando a neve cair num silêncio infinito. A cabeça de Naeli repousava no ombro dele enquanto Ethan traçava círculos suaves na palma da mão dela. Nenhum dos dois precisando de palavras para dizer que estavam seguros. Às vezes, ela sussurrava que nunca imaginara uma vida tão gentil, e ele respondia beijando o cabelo dela, grato de uma forma que parecia quase dolorosa. A cidade observava-os à distância, incerta e silenciosamente transformada, como se aprendesse que o amor, quando cultivado com paciência e graça, podia suavizar até os invernos mais rigorosos. Anos mais tarde, quando a neve ainda caía sem pedir permissão e a luz da cabana brilhava quente e constante contra a escuridão, a sua história era lembrada não pelos tiros ou pela glória, mas por uma única porta aberta numa noite gelada e uma escolha feita com mãos trêmulas, mas um coração destemido. Ela vivia nas coisas silenciosas, na maneira como a luz nunca se apagava no inverno, a maneira como duas sombras sempre se moviam juntas atrás da janela, a maneira como o riso às vezes flutuava na neve como uma bênção. E se ouvir com atenção, ouvir de verdade, poderá ouvi-lo no vento que passa pelos pinheiros, sussurrando que o amor raramente chega ruidosamente ou exige ser acreditado. Ele vem suavemente, pede apenas abrigo, e quando se atreve a deixá-lo ficar, aquece uma vida. E às vezes, um mundo inteiro para sempre.